Acharam? Diz assim, ó. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Esse Lázaro não é aquele que Jesus ressuscitou, tá, gente? É outro, certo? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi o quê? Sepultado. E no Hades, a palavra Hades no grego é inferno, certo, irmãos? É a palavra grega para inferno. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vamos lá. Lázaro, eu pergunto, era judeu? Sim. Descendente de Abraão? Sim. Fazia parte da aliança? Sim. Tinha à sua disposição Jeová Jireh? Sim. O Deus que poderia prover o sustento dele, os recursos para ele? Sim. Como diz em Êxodo 15, 26, Deus se revela como Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Eu pergunto, Deus poderia curá-lo? Mas ele teve uma opção. Amém? Ele teve uma opção. Ele abriu mão da promessa, foi uma decisão dele. Sexta, eu estava conversando aqui com os irmãos, o irmão Carlos falou uma coisa muito interessante. Ele citou a expressão, ele desejava. Olha o texto. Versículo 21. E desejava alimentar-se das migalhas. Isso estava dentro de Lázaro. Irmãos, Lázaro era miserável? Sim. Era mendigo? Sim. Comia das migalhas? Sim. Estava doente? Foi para o céu? Sim. Mas pastor, como pode uma pessoa viver na miséria, doente e ir para o céu? Não é uma pessoa de Deus. Irmãos, não julgue vida espiritual por vida física e material. Uma pessoa pode viver em santificação, na miséria e na doença. E o que nos leva para o céu não é você ter saúde perfeita e dinheiro. Se fosse isso, todos os ricos iriam para o céu. Porque além deles terem muito dinheiro, são os que têm mais provisão para ir para um hospital se tratar. O que nos leva à salvação, irmãos, é crer em Cristo e viver uma vida em quê? Em santidade. E você pode fazer isso sendo pobre, miserável, morto de fome, doente? Pode. Mas eu pergunto, irmãos, Deus se apresenta como Jeová Jireh? Ele abre a porta do monte da oração para que nós nos coloquemos diante daquele que prove toda a nossa necessidade? Sim. Mas foi a opção de Lázaro desejar o que é. Põe para nós Provérbios 19, 22. Olha o que diz Provérbios 19, 22, irmãos. Anota aí. Ele vai pôr ali para a gente. Diz assim, ó. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Deixa eu explicar primeiro a última parte. Pastor, como assim o pobre é melhor do que o mentiroso? Tem pessoas que para ganharem dinheiro, enriquecerem, elas mentem, elas trapaçam, são desonestas, então é melhor ser o quê? Ser pobre. É melhor ser pobre e ter vida o quê? Correta diante de Deus. Certo? Por isso o texto diz, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Por que Salomão fala isso, irmãos? Porque às vezes a pessoa, no desejo da prosperidade, ela topa qualquer coisa. Estão entendendo? Mas nós não. Será que uma pessoa, irmãos, ela pode prosperar sem trapaça? Ela pode, ela tem diante de si quem?
Jeová Jireh. Então, olha que, então vamos ficar com a primeira parte. O desejo do homem é a sua beneficência, é o seu bem. E qual era o desejo de Lázaro? Comer das migalhas. Então esse foi o bem que ele teve em vida. Era o desejo dele. Você pode ter esse desejo? Pode. Você precisa ter esse desejo? Não. Por quê? Porque nós somos descendentes de quem? Nós somos descendentes de Abraão. E olha que coisa interessante. Abraão, irmãos, foi rico ou pobre? Riquíssimo. E para onde Lázaro foi quando morreu? Para o seio de Abraão. Eu pergunto, há um contraste de vida aqui na terra entre os dois? Um miserável e um rico. O rico, Abraão, recebeu a bênção, mas só que essa bênção passou para quem? Para Lázaro. Mas Lázaro quer? Rejeitou. Nós que cremos em Cristo, somos descendentes de Abraão e somos herdeiros da promessa, você pode escolher. Você pode subir diante daquele que é Jeová Jireh e vai te prover, ou você pode deixar a vida do jeito que está e vamos ver no que vai dar. Aí você entra naquela musiquinha lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, quero ver onde é que vai dar. Eu quero seguir a direção de Deus. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu só não quero uma coisa, o que Deus não tem para mim. O que Deus não tem para mim, eu não quero. Ainda que todo mundo aí fora corra atrás, eu não quero. Eu quero o que Deus tem para mim. Se a palavra dele diz que a prosperidade dele é um dom, eu quero. Amém? E para terminar a mensagem, nós vamos para Gálatas 13. Rapidinho, pessoal. Estamos terminando. Gálatas 13. Gálatas 13. Eu pergunto para você, qual bênção você quer ter? A de Abraão ou de Lázaro? Hein? A de Abraão ou de Lázaro? A Bíblia não fala da bênção de Lázaro, a Bíblia fala da bênção de Abraão. Tem gente tomando posse de algo que Deus nem deu? Eu quero a miséria de Lázaro. Está amarrado. Eu quero a bênção de Abraão. Amém? Versículo 13. 3:13. 3, versículo 13. Diz assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Cristo não nos resgatou das maldições da lei. É da maldição da lei. E qual era a maldição da lei? A morte. Eu vou dar um exemplo. Anos 50, os motoqueiros andavam com capacete ou sem? Sem. O policial poderia parar ele e multar? Não. Como dizem Romanos, onde não há lei, não há o quê? Transgressão. Mas no dia em que criaram a lei que o motoqueiro tinha que andar de capacete, automaticamente todos que andavam sem se tornaram o quê? Transgressores. Onde não há lei, não há transgressão. Onde há lei, há. Quando a lei foi dada lá em Êxodo, com seus 613 mandamentos, não é só 10, 10 é o resumo. São 613. Com os seus 613 mandamentos, automaticamente todo ser humano se tornou o quê? Um transgressor. E o homem não consegue cumprir à risca todos os itens da lei. Amém? 613 leis. Se você cumprir 612 e errasse uma, a Bíblia diz que você é réu de todas as 613.
braba, gente. Por isso, no versículo 16 aí, não precisa ler, depois você lê. Diz, irmãos, que pelas obras da lei, ninguém é justificado. Ninguém. Amém? Entenda esse povo que quer sacrificar, que nem no Antigo Testamento, né? Tudo bem. Vamos voltar aqui. O homem não conseguia cumprir a lei, então vem Cristo. Em Mateus 5,17 diz assim, ó. Eu não vim abrogar a lei, tirá-la, mas cumprir. E Cristo cumpriu toda a lei, gente. Toda ela, perfeitamente. Nós somos perfeitos? Não, nós erramos? Erramos. Mas porque nós cremos em Cristo, a palavra diz assim: estai perfeitos nele. Quando eu estou em Cristo e confio não nas minhas obras, não na minha capacidade, mas na obra de quem? De Cristo na cruz eu estou nele. E nele eu sou o quê? Perfeito. Amém? E o que acontece? A lei traz à tona o pecado. O salário do pecado? A lei traz à tona o nosso pecado e gera a morte. A morte, irmãos, nos separa de Deus e nos traz as maldições, que é a miséria, as enfermidades e os problemas familiares. Estão lá em Deuteronômio 28, a partir do 15. Mas quando Cristo, irmãos, ele morre, todo aquele que crê nele é resgatado da maldição do quê? Da lei. Nós não estamos mais debaixo da maldição dela. Estamos livres. Porque a Bíblia diz que, estando nós mortos em pecados e delitos, fomos vivificados pela morte de seu Filho. Então nós saímos da morte para a vida. Não há mais a maldição da lei sobre nós. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas Jesus, por que o Senhor fez isso? 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, quando nós cremos na obra de Cristo, não há mais a maldição da lei, não há morte, não há miséria, não há o mal familiar e não há mais as enfermidades. E a bênção de Abraão vem sobre nós. E a bênção de Abraão, irmãos, nos dá a vida espiritual, nos dá a bênção familiar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e nos dá a bênção material. Temos diante de nós o Jeová Jireh. O que você escolhe? A bênção de Lázaro, que nem existe, ou a bênção de Abraão? Porque Cristo foi para a cruz para nos resgatar da morte, para que nós tivéssemos a bênção de Abraão. Está claro ali, não está? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Eu tenho a bênção de Abraão. Então eu vou subir ao monte, eu vou entrar em oração, e diante de mim está quem? Jeová Jireh. E aí, irmãos, é infinito o que ele pode fazer. E eu repito, aquele que é infinitamente mais, amém? Para fazer infinitamente mais, abundantemente além do que pedimos, pensamos. Deus é ilimitado, irmãos. Se alguém quiser viver uma vida limitada, amém. Não tem problema, isso tira a salvação da pessoa? Não, eu não creio naquele tipo de pregação que, se a pessoa está com problema financeiro, ela não é de Deus. Não, não creio nisso. Se a pessoa, ela está vivendo em santidade e está vivendo bem daquela forma, ela não busca prosperidade, eu não vou falar mal de irmãos de outras igrejas que pensam assim, não tem problema, desde que esteja servindo a quem? A Deus. Mas, irmãos, se Deus nos dá a possibilidade de vivermos melhor nessa terra, vivamos em santidade, em comunhão com Deus, com Ele acima de tudo, mas também desfrutando das bênçãos dEle. Seja na saúde, seja na família, seja na vida financeira.
Porque nós temos um Deus que é provedor. Entenderam a mensagem? Bem equilibrada? Então, irmãos, sem mistério algum, vamos orar ao nosso Jeová Jireh? Amém? Vamos ficar de pé então. Pode aplaudir a Jesus.